falar então do capítulo 2 do livro do Hegel chamado Filosofia da História, né? Que é esse que está aqui, a gente tem falado ultimamente. E a gente vai falar sobre o capítulo 2 que é sobre a Idade Média, né? Capítulo 2 parte 4 onde ele está tratando sobre o mundo germânico, né? É interessante essa parte sobre a Idade Média, porque o texto é bastante enfático e a gente vai ver que, de alguma maneira, a concepção que o Hegel tem sobre a Idade Média acaba por formar boa parte da mentalidade que a gente tem moderna, eu diria que sobretudo do século XIX em diante, sobre a Idade Média. Inclusive, a gente até se coloca a questão se essa posição não é um tanto quanto radicalizada, e hoje até mesmo os medievalistas a criticam, né? Pensam se não houve um certo exagero, vamos dizer, moderno do Hegel, né? Mas para além dessa pequena digressão, vale a pena a gente perceber o que, que o Hegel toma como Idade Média, o que, que ele percebe, né, como Idade Média, sobretudo no Ocidente. Ele começa o texto de uma maneira bastante virulenta, né, dizendo que, na verdade, o espírito da Idade Média é uma espécie de mentira infinita, né? Ou seja, que ali você tem uma série de mentiras, de incompreensão das heranças anteriores, antigas, né? E um certo mergulhar num certo momento dogmático, né? Sobretudo por uma religião um tanto quanto fanática, um certo tipo de cristianismo fanático, supersticioso, né? Então seria interessante a gente perceber por que, que ele vai defender essa tese tão forte logo no início do texto, né? Então ele começa falando que o tema do indivíduo e o tema do universal, na verdade, se enfraquecem muito na Idade Média, né? Então a gente não encontra mais talvez o indivíduo, né? O indivíduo é um tema moderno por excelência, mas a gente não encontra mais talvez alguns resquícios até daquilo que veio ser a pré-história do indivíduo que existia na antiguidade clássica, né? E ele também acha que um certo espírito universal greco-romano acabou por se enfraquecer. E por que que isso aconteceu? Isso aconteceu porque foi dado à igreja, né? A igreja acaba por assumir um certo vácuo de poder que acontece na ocasião, né? E esse vácuo de poder, na visão do Hegel, é dado por um enfraquecimento, tanto do indivíduo como do Estado. E aí você vai ter uma igreja que, no fundo, não é o problema do Hegel com a igreja, né? É bom a gente lembrar que o Hegel tinha uma posição até bastante cristã, luterana, protestante, né? Mas o problema dele é com uma igreja secularizada, né? Com uma igreja que ele considera que é uma espécie de, na verdade, traição aos ideais de assembleia, né? E de cristianismo primitivo, né? Então a gente pode até ver nessa crítica do Hegel a um certo tipo de igreja como instituição, sobretudo no período medieval, né? E aqui a gente está falando do cristianismo católico, ainda anterior ao contexto da reforma, né? Na verdade é uma crítica de um Hegel que a gente chamaria de reformista, né? Um Hegel que vai tentar depois, por isso não à toa vai louvar bastante a reforma, porque ele vê uma igreja degenerada, né? Por exemplo, ele vai falar bastante sobre as cruzadas, né? Vai dizer que as cruzadas foi uma empreitada da igreja no intuito de alcançar novos horizontes, mas uma igreja que já estava secularizada, pensando muito a esfera do político, né? Se colocando num papel que era menos espiritual e mais político, né? Então isso é interessante de pensar, né? É nesse intento também que a gente percebe a relação dele com o feudalismo, né, com a hierarquia da igreja. Toda a parte que ele vai falar sobre feudalismo, ele toma essa parte como uma confusão muito generalizada, né? Muitas guerras acontecendo na época, senhores feudais, servos. Essa ideia de indivíduos livres praticamente inexiste no período, né? Então isso é muito interessante perceber assim no Hegel, não só olhar para a tese e falar, ah, isso aqui pode ser muito radical, mas talvez saber por que, que ele está achando isso profundamente, falando isso de uma maneira muito radical. É interessante, por exemplo, que como o Hegel tem uma grande preocupação com o tema da liberdade, da consciência humana, ele toma essa época do período medieval, sobretudo, como uma época que vai enfatizar muito o tema do medo, né? Então, no século XI, por exemplo, ele relata isso no texto, você tem muitas narrativas sobre o fim do mundo, sobre fome, sobre pestes, né? Coisas de fato acontecendo nesse contexto e onde você tem um medo, né? Um medo do fim do mundo, um medo do outro, um medo do que vai acontecer. E o medo, como a gente sabe, é uma espécie de paixão triste, né? Como já disse Spinoza, e o medo inibe a gente de pensar, inibe a gente de ter consciência, inibe a busca pela efetiva liberdade, né? Então é bem interessante imaginar o que ele está querendo dizer com isso.
Ele fala, por exemplo, do celibato do clero, do acúmulo, né? Aqui de novo falando um pouco dessa igreja que se voltou muito para o poder, né? Então, na verdade, o poder espiritual acaba ficando acima do poder secular e o poder dos homens acaba se confundindo propriamente o que é secular e o que é espiritual nessa época, né? Por isso a igreja cai num grande descrédito, né? Ele cita aqui que inclusive Roma, né, cai num grande descrédito. Ninguém mais acredita na igreja, né? A igreja virou uma instituição como qualquer outra, em busca de um poder como qualquer outro, né? Nesse sentido, ele ainda vai falar sobre a Igreja Católica muito ligada com um certo tipo de mágica, né? Uma igreja que acaba se tornando supersticiosa, né? Vivendo de amuletos, vivendo de relíquias, de coisas desse tipo, né? Ligadas ao mágico. Então é bom a gente lembrar que o Hegel sempre enfatiza um cristianismo como um projeto racional, como um projeto claro, como um projeto aberto à liberdade, à consciência, né? Então isso nada mais seria mais estranho ao que ele pensa do que esse tipo de proposta, né? Então inclusive aqui curioso, porque aqui ele adianta um pouco um assunto que ele vai tratar depois no capítulo que ele vai tratar da reforma, onde ele vai falar que o Lutero estaria justificado na sua compreensão da Eucaristia, porque a Eucaristia para o católico, sobretudo no contexto medieval, era muito ligado ao exterior, né? O corpo de Cristo como Salvador, né? O corpo de Cristo como importante, né? E ele está falando que para a experiência luterana, protestante, o importante era o interior, era o espírito, né? Então aqui ele já até adianta uma tese de que ele vai defender Lutero, né? Por assim dizer. Então se a gente pode até pensar que dá para ver aqui um certo Hegel, entre aspas, já protestante, né? Já antecipando a sua posição e falando contrário a esse tipo de submissão ao clero, veneração de imagens, né? Amuletos e etc e tal. E aqui nesse sentido ele ainda afirma também uma crítica ao celibato, né? Falando que esse celibato, no fundo, ele é imoral, ele é contrário à natureza, ele é mantido mais por uma questão de poder da igreja do que por qualquer outro tipo de convicção. E ele aqui partilha da sua tese de que o casamento é sagrado, né? Que o vínculo entre duas pessoas é sagrado. Então, ao negar isso, na verdade a igreja o faz por razões políticas, não teológicas ou espirituais, né, nesse contexto. E aqui, nesse mesmo sentido, ele vai criticar, por exemplo, muito fortemente uma espécie de obediência cega, né, que acontece na época, que essa obediência cega, na verdade, é fruto do que ele chama de não liberdade, né? Então, por exemplo, votos, né, que aparecem no período medieval, muitos destacados, como, por exemplo, castidade, pobreza, obediência, acabam por degenerar numa igreja rica, né? Não numa igreja mais aberta, mas numa igreja mais rica, né? Isso para ele é muito complexo, muito confuso, né? E nesse sentido, acontecem também no período medieval ainda algumas rebeliões, né? Onde os cidadãos tentam tomar de volta as rédeas das suas cidades para si, né? Naquele contexto todo que a gente sabe que as cidades e as nações ainda não estavam muito bem definidas como a gente vai ter depois, né? Ele volta a enfatizar nesse capítulo ainda a questão das cruzadas, né? Onde é um empreendimento da igreja da época muito importante, né, para o momento. E ele fala bastante, por exemplo, sobre essa igreja que está estabelecida, mas estabelecida agora em princípios terrenos, né, em princípios secularizados, né, em busca de poder. E a ida para a Terra Santa também está ligada a essa busca de poder, a uma espécie de liberdade distorcida, né? Então ele tem inúmeras críticas nesse sentido. Mas é curioso que ele vai perceber também que nesse período você vai ter também um aparecimento de ordens mendicantes, né? Na Igreja Católica. Ele cita, sobretudo, o movimento de São Francisco de Assis, como um movimento renovador nesse sentido, né? Então é interessante imaginar que o mesmo Hegel sendo crítico da Idade Média como é, né, e do tipo de Idade Média, por que, que ele é crítico desse tipo de Idade Média que ele vê como uma época muito irracional, sobretudo nesse período mais central, não jamais no final da Idade Média, mas ao mesmo tempo ele consegue perceber nesses grupos que tentam reavivar coisas importantes do cristianismo, né? E aqui a gente vai perceber também uma outra crítica que ele faz, sobretudo a tese de Santo Anselmo, né? Quando vai aparecer a ideia de que a fé é uma espécie de serva a filosofia é uma espécie de serva da fé.
Então a filosofia serve como apoio, né, à fé, e não é o ponto principal, né, como se pensaria no contexto renascentista ou no contexto antigo, né, quer seja o grego, quer seja romano, né? E por fim ele vai de novo, um pouco meio que fechando esse capítulo, falar bastante dos senhores feudais, dos vassalos, né? Do contexto que era você ter certos senhores de estado nessa época, né? Dos estados que não eram ainda totalmente unificados, estão buscando certa unificação, os problemas que tem por aí, né? E ele também não deixa de enxergar que o final da Idade Média vai prenunciar um certo tipo de liberdade, né? Então ele começa a perceber que o modelo da Idade Média vai se esgotando. E ao se esgotar esse modelo, ou chegar próximo do esgotamento, é como se esse modelo também fosse já começando a anunciar certa abertura maior, né? Ele não cita aqui certos filósofos, mas alguns filósofos que vão ser importantes para teses da secularização, né? A gente poderia aqui pensar, sei lá, Guilherme de Ockham, poderia pensar Marcílio de Pádua, filósofos que vão ser importantes para o germe da secularização, até para coisas que vão aparecer depois com Maquiavel, por exemplo, né? É importante perceber que alguns desses estão bem no fim da Idade Média. Então, com toda a crítica que ele faz à Idade Média, ele consegue enxergar que no final da Idade Média é como se você tivesse um prenúncio de dias melhores que viriam depois, né? Enfim, o juízo do Hegel, então, sobre a Idade Média, sobretudo sobre essa Idade Média clássica, é um juízo bastante negativo, exatamente porque essa Idade Média seria aquela que sufoca a liberdade humana, né? E a liberdade humana é o ponto central. A consciência, o filosofar livre, né? Sem certos pressupostos, né? Então essa vai ser a grande tese. E também é uma religião não racionalizada, né? Embora você tenha um certo tipo de escolástica, Hegel não vê nesse tipo de escolástica, ou pelo menos em algumas dessas coisas, né? Uma religião racional, uma religião dada ao homem, à liberdade humana, né? Então por isso ele faz um juízo bastante crítico dessa parte da Idade Média, tá? Depois a gente continua aqui vendo um pouco mais sobre a parte, vamos dizer que ele vai tratar mais da Renascença e depois da Reforma Protestante e dos adventos que formam o mundo moderno, tá bom? Abraço, gente!